Leandro, começo com você. Você conversou com o Marcelo Castro, né, que é o relator do orçamento, e o Marcelo Castro até deu alguma ideia de data, né? A gente já falou na semana passada um pouquinho sobre até quando eles devem votar, o que está na cabeça da transição e alinhado ao governo eleito, que difere do que disse o Arthur Lira há pouco, né, Leandro? Pois é, Tainá, agora mais calmo, né? Boa tarde para você, para a Thaís, para todo mundo que está com a gente aqui no 360. Começando essa semana, ainda no mesmo PEC, terminamos a outra, né? Com muita expectativa pelo texto da PEC. Se tem uma minuta, mas ainda não tem ali a cobrança grande, né? Para formalização desse texto. E hoje, mais cedo, quando eu falei com o Marcelo Castro, estava ali nessa expectativa de tentar apresentar ainda hoje algum texto. Ele comandou uma parte das reuniões ali, das ligações, né, que foram feitas para tentar formatar esse texto e encaminhar ele para votação no Senado, mas mesmo assim, mesmo ainda em meio dessas conversas todas, ele tem uma previsão muito otimista de votar essa PEC até o dia 30 de novembro no Senado e até o dia 10 de dezembro na Câmara dos Deputados. É uma previsão otimista porque hoje já é dia 21, a Copa do Mundo está aí, isso interfere, obviamente, no funcionamento do país, né? Mas ainda tem essa expectativa muito otimista desse prazo, como o Arthur Lira falou, e de fato é um prazo super exíguo, né, para poder votar uma PEC cujo texto ainda não está disponível para discussão dos parlamentares. Só para trazer uma outra apuração já repercutindo essa, eu troquei mensagens aqui durante o Visão, agora já durante o 360, com alguns senadores que estão em partidos do Centrão, senadores que muitas vezes votaram com o governo Bolsonaro, né? Perguntei, de modo geral, a disposição deles em votar com essa PEC e em votar junto com o PT nesse momento de transição. O que eles me disseram é de que disposição eles têm para votar, tem a questão do orçamento secreto, né, das emendas de relator e de se institucionalizar isso, como a Thaís há pouco perguntou, né, para o nosso entrevistado, mas tem essa disposição. O que eles estão cobrando é que o texto seja apresentado logo. Já foram muitas indas e vindas, acabou aparecendo a minuta na semana passada, mas eles querem sentar logo para discutir o texto em si. Mas disposição, pelo menos essa é uma sinalização da qual o PT precisa, né? A sinalização do Centrão é, no momento, positiva para votar junto com o PT nessa PEC. Ótimo. Thaís Arbex, você também conversou com gente que vai fazer parte, provavelmente vai estar no futuro governo, né? Está alinhado com o governo eleito e esses aliados mesmo já falam em paralisia em relação à PEC e à formação da base, Thaís? Conta mais. É isso, Tainá. Boa tarde para você, para o Leandro. Qual que é a avaliação neste momento? A avaliação é de que o texto, o anteprojeto, como diz o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, foi apresentado, mas que desde então não houve evolução. E aí a avaliação desses aliados do futuro governo no Congresso é de que é preciso ter alguém com autoridade política para fazer de fato essa articulação. Há sim uma sensação de paralisia. E aí um dos sintomas dessa paralisia foi nos dada em on, como é o nosso jargão jornalístico, pelo próprio presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, na sexta-feira, que falou que não tem data para votar essa proposta de emenda à Constituição. Por quê? Porque há uma avaliação de que o texto não está andando, de que não há debate político, não há articulação política e há um temor, acima de tudo, de que o texto seja capturado. E aí, o que a gente tem visto nos últimos dias? Uma série de movimentos de senadores apresentando textos alternativos. A gente vê o próprio Centrão vindo com a ideia de colocar o jabuti do orçamento secreto nessa PEC. Então, há uma avaliação de que é preciso organizar a casa. Qual que é a expectativa a partir de agora? A expectativa é de que, a partir de amanhã, quando desembarcam de novo aqui o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, Aloysio Mercadante, essas conversas sejam mais bem azeitadas. E aí, o próprio presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, que tem previsão de chegar a Brasília nessa terça-feira à noite, que ele tome as rédeas dessa condução, para que essa proposta de emenda à Constituição seja, de fato,
discutida, levada às comissões que ela precisa ser levada, CCJ entre elas no Senado, e seja aprovada nas duas casas em votações difíceis, em 2 turnos e por ampla maioria. Leandro, antes da gente se despedir, ainda falando sobre a proposta, o líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, que esteve com a gente na sexta-feira, vocês viram muito bem ele falando de emendas de relator, colocou esse assunto na mesa aqui no 360. Pois bem, ele buscou a oposição para tentar discutir a proposta e tentar, Leandro, queria mais detalhes contigo da sua apuração, entender quais são os pontos de consenso do lado de lá, já que do lado de cá ele já falou mais ou menos por onde essa negociação vai caminhar, né? É isso, Tainá. O Ricardo Barros tem um encontro amanhã previsto, né, com o líder da oposição, o deputado Volney Queiroz. Está previsto para essa terça-feira. Essa PEC ela vai começar a tramitar pelo Senado, mas depois ela vai para a Câmara e o jogo vai ser complicado, né? Hoje, até conversando com integrantes do PT, eles lembraram mais uma vez dessa situação um pouco complicada e confusa, né? Do governo eleito não estar no poder, não ter a caneta na mão, mas precisar costurar uma maioria política para aprovar uma PEC super importante como essa. Não é uma situação fácil, mas o Ricardo Barros já havia sinalizado isso para a gente aqui na sexta-feira, hoje me confirmou de tentar ali conversar com a oposição para já tentar colocar ali que pontos que dá para caminhar junto nessa proposta. Sobre os pontos que ele considera, né, de consenso, o principal deles é a manutenção do Auxílio Brasil, Bolsa Família, em R$600. A grande questão é o tempo fora do teto. Isso ainda está sendo articulado por todo mundo, né? Está todo mundo falando um pouco sobre isso. E aí uma outra informação que ele me deu é de que a Comissão de Orçamento da Câmara vai produzir uma nota técnica para poder, quando o texto for apresentado, enfim, né, está analisando agora em cima desse anteprojeto, dessa minuta. Mas eles estão ali esperando esse texto ficar pronto para produzir um relatório técnico sobre exatamente quais os impactos que a consultoria legislativa ali do Congresso entende que essa proposta vai ter para o país a partir de 2023. Interessante essa parte, Leandro. Então, seria uma nota técnica depois da proposta ficar pronta, definindo ali valor e tempo de vigência, e indicando qual o impacto, então, para ter uma previsão do quanto impacta nas contas públicas. É isso? Nos próximos anos, a depender do que virá. É isso. Isso foi esse anúncio, né, de que vai ter essa nota técnica, foi quando eu perguntei para o Ricardo Barros que pontos que ele não concordava no anteprojeto. Ele falou, olha, calma, porque vai ter aí uma nota técnica vinda do Legislativo que vai balizar exatamente a nossa discussão aqui. Claro que isso é parte, obviamente, do discurso, mas a construção dessa maioria certamente vai se dar também em termos de discussão sobre eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, ocupação de espaços na Câmara, né? Tem desejos ali que, óbvio, o PT terá, apesar de não ter maioria da casa, terá desejos de ocupar espaços importantes na Câmara. Tudo vai passar um pouco por isso também, e isso vai para a mesa amanhã. Para além dos números, é isso mesmo. Gente, daqui a pouco eu volto com vocês. Obrigada por hora.